prazer aí, né? Vamos bater um papo. Para quem não conhece o Léo tem um filho que está buscando aí, né? Quer ser jogador de futebol, é da região do Nordeste, né, Léo? É isso? Exatamente, é. E hoje a gente vai bater um papo aí, vou levar um pouco da minha experiência como ex-jogador profissional, como quem vivencia no meio do futebol há muitos anos. Eu vou responder as dúvidas das perguntas que o Léo me fazia aí. Tá bom, Léo? Fica à vontade. Tá Espero certo, poder contribuir aí para a carreira do teu filho e da família também. tá certo, é. Como eu disse, é primeiro um bom dia, né, para você, para todos. Estamos Obrigado. nessa luta aí, né? Desde os 6 anos de idade, iniciamos aqui. Ele Certo. começou a falar que queria jogar futebol, que sonhava, né? E a gente passa a sonhar junto, né? Aí iniciamos essa luta, já andamos por clubes mineiros, por clubes aqui do estado do Pernambuco e infelizmente não deu certo ainda, mas continuamos na luta. Graças a Deus estamos aí. Estávamos em um outro clube, inclusive agora, no início do ano, até 17 de março. Foi quando Certo. começou a pandemia, aí tivemos que voltar e estamos no aguardo aí para as coisas se normalizarem. Mas é Tá aí, bom, Léo, aí, eu vou fazer umas sim, perguntas só para sintonizar, talvez, a audiência, que pode estar ouvindo aí, e a tua dúvida pode ser de outros, assim vai ajudar todos, né? Você sim. falou que teu filho começou a jogar com qual idade? Qual o nome do teu garoto? Gustavo, Qual a idade dele agora? hoje ele está com 15. 15 anos. E ele começou. Tô anotando Começou, aqui, tá? começou com 6 aninhos na escolinha do ABC. Ele começou lá Ah, na escolinha do ABC. é, com 6 aninhos. Tá. Era, E aí, hoje, qual que é qual o teu primeiro objetivo? Depois eu vou te orientando e a gente vai decorrendo aí esse bate-papo para me poder te ajudar e a gente criar. Você, se tiver caneta, toma nota do que eu vou falar, para você poder direcionar e resolver teu problema. Hoje, qual que é o teu objetivo aí? Teu filho, ele tá em algum clube ou ele tá sem clube? ele está no clube, está na base de um clube, só que aqui o nosso futebol, infelizmente, é um pouco precário, né? Disputando Certo. Série D. E assim, eu busco clubes com maior expressão, como eu falei no início agora, que tinha viajado já para alguns outros clubes, que infelizmente não deu ainda, mas ele já está na base aqui. Aí estamos na luta por conseguir um clube assim de maior expressão. Ele está com Tá, 15 anos. certo. Então, o objetivo é conseguir um clube de maior expressão. Então, ele já joga num clube de base É, e ele joga em clube de. Ele ingressou num clube de base com qual idade, assim, num clube federado? com 13. Ia completar 14 anos, aí foi federado. Aí jogou já um Tá, estadual. Aí ia jogar esse ano, aí surgiu a pandemia, aí não deu. tá. Eu vou fazer algumas perguntas para você para poder direcionar. Eu já sei que o teu objetivo é um clube maior para o teu garoto, correto? Exato, exato. E aí, eu vou perguntar depois o porquê que você quer. Eu preciso entender o que você pensa para me colocar o meu ponto de vista, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Então, ele começou a jogar com 14 anos de idade, já disputou federado. Quantos campeonatos ele já disputou federado? Que ele foi, que Federado, ele fez. federado ele só disputou esse estadual. Iria disputar novamente o estadual esse ano, na categoria dele, que o ano passado era com um ano de diferença. Ele estava com 14 e disputou o sub-15. Aí iria disputar na categoria dele, só que surgiu a pandemia, aí não foi possível, né? Então, ele jogou um campeonato federado pelo sub-15, mesmo ele sendo um ano ruim dele. Exatamente, que ele tinha 14. Ele Tinha foi, acabado de botar e ele foi 14. titular? Não, ele entrava sempre ao segundo tempo, mas fez vários gols. O time não chegou a ser campeão, mas teve um bom desempenho no decorrer do campeonato, né? Tá. Então, vamos lá. Qual que é o lado bom? Eu vou falar o lado positivo, tá? E é importante a gente conversar tudo isso para poder direcionar depois. O lado bom é que ele já está no clube federado. Esse é o primeiro lado positivo.
porque tem garotos que nessa idade ainda não estão jogando. Esse é o lado positivo. O outro lado positivo, que mesmo ele sendo um ano ruim dele, que era o primeiro ano de infantil, ele conseguiu jogar, entrou e fez boas atuações, inclusive fazendo gols. Graças a Deus. Certo? Então, esse é o lado positivo. E esse clube está próximo de vocês? É próximo da gente, é. Tá. É um outro benefício, tá? Outro benefício. O clube está próximo. E por que você, nessa idade, com teu filho com essa idade de 15 anos, né? Já, provavelmente ele ia ser titular esse ano, tinha tudo para ser o titular, né? Se não fosse essa pandemia. Exato. Ele tinha tudo para ser titular. Por qual objetivo, além, você já falou da estrutura, da questão de estrutura. Quando você fala, tenta detalhar o máximo, porque com esse detalhamento eu vou te dar toda a minha análise, tá bom? Te sugerindo tudo. Sim. Obviamente, o clube grande tem estrutura, não tenha dúvida disso, tá? Exato. Isso aí é óbvio. Exato. Mas, além da estrutura, o que mais, quais os pensamentos que passam pela tua cabeça? Fala todos eles. Por que você já gostaria de ir para um outro centro, um outro local, um outro clube? Levar o teu filho? Sim. Fábio, porque aqui, o que eu percebo aqui no meu estado, eles não aproveitam a base. Diferentemente de outros grandes clubes que aproveitam a base, aproveitam esses jogadores surgem, né, aparecem, são destaques e são aproveitados. Aqui, esses garotos jogam campeonatos sub-15, sub-17, sub-19, como de pessoas daqui que eu conheço, e termina que depois até o clube sendo dispensado, o garoto. Não profissionaliza. E o que eu vejo em alguns outros clubes lá fora, que a gente costuma chamar de clubes grandes, eles aproveitam muito os garotos da base. E quando a gente, daqui a pouco, eles chamam de joia, surgiu o garoto fulano, o garoto tal, e com 1 ano, com 2 anos de diferença, e daqui a pouco esse garoto estoura aí e continua no clube, assina um contrato, ou vai até para a Europa, participa de seleção de base, como a gente tem visto aí. Claro, tudo isso tem um percurso, toda uma história por trás, o talento do garoto também, mas o que eu vejo nesse centrão desses outros clubes aí, que as chances são maiores, bem maiores. Eu não vejo um garoto aqui do clube que ele está, dos clubes aqui do meu estado, surgirem aqui. Infelizmente é realidade. Só surgem fora daqui. A exemplo disso, temos um agora no Palmeiras, que foi inclusive, digamos, dispensado, ou não sei, não foi aproveitado em um dos clubes aqui, e hoje ele está num clube grande, e graças a Deus vai muito bem, participou de seleção, foi campeão agora no profissional, e é daqui do nosso estado. Acho que você sabe quem é, né? Tá. Então, pode falar. Então, é isso que eu vejo aqui. As chances de surgir aqui são poucas demais. Tá. Você já teve algum outro filho que jogou futebol também? Qual a tua experiência com esse esporte? Você jogou? Fala um pouquinho de você, porque isso tem a ver com como você enxerga o futebol também. Não, eu nunca joguei, assim, só jogava pelada, né, na rua, mas o meu filho mais velho, ele jogou, inclusive na escolinha do clube atual que o meu de 15 está, mas depois ele resolveu parar e foi só estudar. Foi quando o Gustavo, ele resolveu sonhar, e a gente passa a sonhar junto, como eu falei, né, em ser jogador, e a gente vem nessa luta, em toda essa batalha aí, e foi graças a quando ele iniciou, a gente começou a observar esses grandes jogadores que estão aí, e veio esse desejo, essa vontade, e a gente começou a lutar. Viagens, campeonatos, participando de vários campeonatos no Rio Grande do Sul, aquela Copa Cidade Verde, dentre outros aí, todos esses a gente ia. Legal. Tá bom. É importante a gente conversar sobre isso aí, você me explicar isso para mim entender, tá? E aí eu vou analisar alguns pontos para você e a gente vai discutir aqui. O primeiro objetivo, obviamente, é ser jogador de futebol. Exato. Esse é o objetivo principal.
E aí você comentou que e no estado, obviamente, você fala, pô, eles não têm, não é nem questão de estrutura, é questão de você entender que não dá uma atenção adequada, não tem um trabalho, um profissionalismo, e você teme a falta desse profissionalismo prejudicar o desenvolvimento e, consequentemente, teu filho ser jogador de futebol. Tá Exatamente, certo? Quando exatamente. você fala, teu filho tem 15 anos, legal. Qual que é quando você está próximo, por exemplo, 15 anos, ele já está amadurecido, 15 anos, ele já está, e o futebol propicia isso, deixa o garoto já amadurecido, né, no sentido de estar viajando, ficar um pouco mais distante da família. Exato. Correto? Mas é da família. Então, o que é importante, tá? Quando a gente fala assim, ó, pô, o cara vai vir para um time grande, e quando você fala em time grande, time de capital, time de estrutura, você deve levar em consideração o seguinte. Às vezes a pessoa tem uma impressão que aqui está revelando grandes capitais. Eu falo assim porque eu sou próximo de São Paulo, a gente aqui, né, de São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. Sim. E eu tenho uma empresa que chama Gol Mais Gol, e a gente atende, se é de Natal, tem vários clientes aí no Natal, a gente tem contato constantemente com diversos jogadores também, profissional, eu estou falando. Quando você fala em base, em time grande, você fala numa oferta muito maior de jogador. Então, tá bem. A concorrência ela aumenta. Aí você fala assim, pô, mas os clubes grandes, tem alguns clubes, vamos dar um exemplo do Santos, Futebol Clube, tá? O Santos tem uma cultura de revelar garoto. Já é uma cultura da entidade. Já é uma cultura. Então, o próprio atleta, quando ele começa no clube que tem essa cultura, ele já sabe que a chance dele se tornar profissional, a chance dele ter uma oportunidade aumenta. Correto? Correto. Só que esse é o lado bom. Qual que é o outro lado ruim? Não vou falar que é ruim, que vem junto com esse lado bom. Ele vai ter mais chance, mas o universo de concorrência de um garoto que está no Santos, por exemplo, se teu filho está aí no teu estado, tem 10 mil garotos concorrendo, no Santos vai ter mais de 1 milhão. Exato. Entendeu? Vai ter mais de 1 milhão. Então, talvez um jogador que às vezes consegue ter mais oportunidade de um time menor, tem jogadores que começam. Depois eu vou falar toda a estratégia que eu acho que você deve adotar, que você pode fazer, tá? Mas é importante, primeiro, você ver esse lado aí, porque às vezes a gente cria uma impressão que em tal lugar, o jardim do vizinho é mais bonito, às vezes. A gente pensa assim, até pela nossa experiência, porque você tem a experiência daí, da tua região, do que você ouve, do que deu certo. Você não tem a experiência do que deu errado. Sim. Porque o que deu errado não é noticiado. Então, quando a gente fala em clube grande, a gente fala numa maior concorrência. E o primeiro objetivo é se tornar jogador profissional. Tem jogadores que ele começa num time grande, ele não consegue vingar como jogador, e muitos deles ou desistem, ou muitas vezes eles vão fazer o caminho inverso, que é um time menor para ganhar destaque. Tem uma idade, que é uma idade que ela começa a se desenhar mais crucial. Qual que é a idade? 18 anos. Essa começa a definir mais. Essa idade é a idade que você tem que ficar mais preocupado. Por quê? Quando passar dos 20 anos de idade, aí o clube já é tratado como profissional e o clube é mais criterioso, para dar oportunidade. Sim. E eu vou dar um exemplo para você do Cafu. Depois eu quero falar tudo isso para você entender um pouco esse universo da percepção do clube, tá? O Cafu, eu fiz até um conteúdo sobre isso tanto aqui quanto no YouTube. O Cafu, ele fez 9 peneiras, certo? Só no São Paulo ele fez 4. 4 peneiras no São Paulo. Dessas 4 peneiras que ele fez no São Paulo, ele não foi aprovado. Dessas, 3 era o mesmo observador. Tá bom? Sim. E aí, passado pouco tempo depois, ele foi jogar no São Paulo. E por que ele foi jogar no São Paulo? Você sabe da história? Eu já vi a história dele um pouco.
Então, eu vou analisar a história dele e vou, para poder você ter mudar um pouco da visão também. E a gente vai traçar uma média. Eu vou te dar uma sugestão do que eu acho que você deve fazer. Ele foi para um time pequeno chamado Itacoaxetuba. Foi. E aí, eles fizeram um amistoso contra o São Paulo. E nesse amistoso contra o São Paulo, ele foi aprovado. Pô, mas ele foi aprovado porque ele foi aprovado pelo mesmo cara que havia reprovado ele 3 vezes. Talvez o cara nem lembrava dele, com certeza, porque são tantos garotos. Aí você vai falar, nossa, mas... E por que você acha que ele passou? Eu vou falar o que acontece. Quando o garoto ele chega num time de base e ele vai fazer um teste, tem garoto, você já deve ter visto isso, tem garoto que o treino, às vezes tem time que você vê o time treinar, você fala, esse time vai ser campeão no treino, no coletivo. Nossa, o time tá excepcional. Primeiro jogo, já fala, nossa, cadê aqueles caras do treino? Já viu? Já teve essa experiência? Já. Nossa, cadê aquele moleque? Aquele moleque era bom, cara, não consegue... Acaba o campeonato, o cara não consegue fazer um jogo igual ele fez nos treinos. Já teve essa experiência? Já vi. E aí vocês achavam que o time ia ser campeão nos amistosos, contra time pequenininho, nos treinos. Quando pegou o campeonato oficial, o time amarelou, não jogou nada. Tem alguns que jogam, outros não. E o que eu quero falar? O Cafu, quando ele foi fazer teste, quando você vai fazer peneira, ou teste no clube, ou principalmente peneira, na peneira você tem pouco tempo para mostrar o trabalho, o garoto. E no clube, no time, no treino, no teste, às vezes, o pessoal não quer deixar nem você jogar, né? Quer dificultar a tua entrada. Quando ele fez um amistoso, ele jogou contra o time do São Paulo, ele estava jogando num time que ele estava entrosado, que era o time que ele já treinava, era um amistoso, e quando o cara joga numa peneira e ele joga bem, o cara entende que é mais do que obrigação, é igual a pessoa quando briga com o bêbado. É mais do que obrigação bater no bêbado. É peneira. Agora, quando você luta quando o teu opositor ele é o cara oficial, cara, você viu? O cara conseguiu contra fulano. Foi assim o Cafu. O Cafu ele foi bem no amistoso contra o time. Então deu um peso. E aí fez ele ir para lá no São Paulo e 2 anos posterior ele foi para onde? Ele estava sendo convocado para a seleção brasileira. Então, depois de 2 anos que ele entrou no São Paulo, ele foi convocado. Até então, ele já estava quase 18 anos. Até então, ele não estava tendo oportunidade. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. E essa explicação que eu vou dar para você vai reforçar tudo que eu vou falar. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Vou fazer uma ilusão aqui, tá? Se o teu filho tivesse no São Paulo, ou no Corinthians, ou no Flamengo, etc., tem vários ganhos aí no time grande. É o ganho de desenvolvimento. Por quê? Porque ele vai treinar com garotos melhores, ele vai evoluir, ok? Ele vai evoluir, e isso aí vai aumentar a possibilidade dele se tornar um jogador de futebol, porque a qualidade dele, mediante o treinamento que ele vai ter, mediante ao nível de amigos que vão jogar, porque você concorda comigo? Quando você está com pessoas boas, do bem, pessoas bons profissionais, a tua tendência é evoluir. Exato. Porque você está treinando com jogadores de melhor qualidade e você está desempenhando um trabalho com jogadores de melhor qualidade. Porém, a tua concorrência também vai se equiparar, vai ser proporcional a essa qualidade que você está na hora de subir para um profissional. Tá? Então, eu vou falar para você qual o passo que eu acho que você deve seguir aí. Para você, primeiro, buscar um clube maior. Porém, não pense que isso vai ser o fator-chave para o teu filho ser jogador. Sim. Ok? É muito importante você ter essa visão. Eu fiz antes de eu documentar o passo a passo, eu fiz um conteúdo aqui. O Gustavo, ele é cliente aqui da empresa. O Gustavo, que era do Corinthians e foi vendido agora. O Gustavo, ele não tinha base. Ele entrou num clube com 18 anos. Inclusive, a Gol Mais Gol, que é uma empresa, patrocinava lá tanto o clube dele, quanto o campeonato que ele jogou amador. Fiz até um conteúdo no YouTube sobre isso.
Em menos de um ano, ele estava. Em um ano, ele estava no Criciúma já, sendo vendido para o Criciúma. E ele não teve base nenhuma. Tipo o Bruno Henrique também, né? Que também não Mesma passou por coisa com o Bruno base. Henrique. O Bruno Henrique entrou com 21 anos. E Mesma por que eu coisa. estou falando? Detalhe, o Gustavo, inclusive, o Gustavo que foi vendido agora, inclusive, ele foi fazer um teste num time aqui do Taboão da Serra, passou com 18 anos, não ia nem ser aproveitado, o jogador titular machucou, ele foi aproveitado, fez um baita de um campeonato, foi artilheiro juntamente com o jogador Stefano, na época que era atacante do Santos, que inclusive é cliente da Gol Mais Gol também. E depois disso, ele foi vendido para o Criciúma e a carreira dele deslanchou. Porém, teve outros garotos na época que jogavam com ele, que inclusive era cliente da Gol Mais Gol, que tinha até mais currículo que o Gustavo, que pararam de jogar. Sim. Eu conheço vários. Sabe onde eu estou querendo chegar para você? Sabe onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar com vocês. Eu estou querendo chegar que vai ser a qualidade e o desenvolvimento e a vontade do teu garoto que vai determinar ele chegar. Sim, exatamente. Ok? Por que é importante você pensar dessa forma? Por que é importante você pensar dessa forma? Porque senão você vai transferir inconscientemente, antes de eu falar o caminho que você pode fazer para chegar, você vai transferir de maneira inconsciente que se ele estivesse em tal lugar, ele vai ter mais chance de ser jogador e, consequentemente, tudo vai ficar mais fácil. Um exemplo. E não vai ser assim. Não vai ser assim. Agora, se ele chegar para um time grande, quais os benefícios que eu vejo? É o que eu falei já anteriormente. Alguns clubes grandes já dão um suporte financeiro, que pode ser bom ou ruim, porque se o garoto tem garoto, se ele começar a pegar dinheiro, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Verdade. Vai atrapalhar. Tem garoto, se ele ficar próximo longe dos pais, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, porque ele pode ser influenciado com outros e ir pra noite, sei lá, porque ele curtir. Você entendeu? Eu já vi casos também do garoto querer voltar. Até abandonou, voltou. Pela falta dos pais. Tem garoto que abandona porque ele não consegue. O lado bom é o desenvolvimento pessoal. Quando o garoto ele consegue ficar sozinho, ele cresce pessoalmente. Tá? Então, qual que é a meta que você deve traçar para a gente fazer o caminho? A meta é teu filho estar profissional com 18 anos de idade. Deus quiser. Certo? Essa é a meta. Meta com 18 anos de idade no profissional. Ou jogando titular ou não, mas tem que estar no grupo profissional. Sim. Tá? E aí, qual o caminho aí para você buscar? Então, ele está com 15 anos. Tá? Então, vou lá. Primeiro passo que você deve fazer aí, que eu vou falar para você fazer, é você certificar como é que está a qualidade dele. Já que ele está com 15 anos. Como que você vai certificar a qualidade do teu filho? Não pode ser você julgando a qualidade dele. Exato. Porque tem um viés emocional. Você tem que pegar uma base, uma referência de pessoas do mercado. Amigos, ex-jogadores, entendeu? Amigos. Pega, e qual a quantidade? Pega na quantidade ímpar. Sim. Talvez, você pode perguntar isso, é até melhor, você perguntar para amigos, para outro amigo perguntar, avaliar o teu garoto. Por exemplo, você chega para o Joãozinho, que é teu amigo, fala, Joãozinho, você conhece o Marquês? Pede para o Marquês, não fala que é para mim, não. Pede a tua opinião do meu filho para o Marquês. Mas pode para o cara falar a verdade, o que ele acha do garoto. Imaginando que o Marquês é um cara do mercado, que jogou, Sim. enfim, ok? Mas pede para anotar. E aí você formula algumas coisas, algumas perguntas que você entende importante para comparar com outras opiniões. Qual a posição do teu filho? Atacante. Então, ele é jogador de velocidade? Joga pela ponta. Vamos lá. Ele é jogador de velocidade. Ok. Qual que é a altura dele? Está com 1,81. Então tá, vou voltar lá. Então, você vai certificar a qualidade do teu filho. A primeira é o que. E por que disso?
Por que disso? Porque quando você certificar a qualidade do teu filho, não é que vai te garantir nada, mas vai te dar um respaldo maior para quando ele for para um nível de competição, de concorrência maior. Ok? Sim. Até aí tá entendido? Estou entendendo, sim. Legal, tá entendido, bacana. Agora, depois que você fizer isso aí, certificar, por exemplo, ele é atacante, né? Você vai perguntar para a pessoa o que ele acha. Não assim, é bom de bola sim ou não? Não é isso. Isso é a consideração final. A pergunta é mais ou menos assim: pô, aquele garoto lá, faz uma olhada, o que você acha daquele garoto? O que você acha da habilidade dele? Aí o cara vai falar: você acha ele habilidoso ou não? O que você acha da finalização dele? Ah, finaliza bem ou não? O que você acha dele, do raciocínio dele? Para tomada de decisão da jogada. Perguntas específicas, entendeu? Entendi. Aí você vai perguntar, como que é a finalização dele? E aí, por final, aí você vai perguntar para a pessoa, qual a tua consideração final do jogador? Tem qualidade ou não? O que pode melhorar? E tem que comparar essa base. Você vai ter sendo pessoas, elas vão te dar um feedback. Com esse feedback que você vai receber do teu garoto, vocês vão treinar aquilo que as pessoas acham que deve ser melhorado. Sim. As deficiências, né? As deficiências. Ok? Sim. Você vai treinar. Agora, o segundo, depois de feito isso, nesse treinamento aí que você vai fazer com o teu garoto, sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Sim, pode dizer. Você vai filmar o teu garoto. Se você não tiver pelo próprio celular, vai filmar ele jogando. Sabe com qual objetivo? Todo treino, depois do jogo, ele vai ter que assistir. Ele vai se assistir. Entendeu? E ele vai tomar nota, vai anotar. Todas aquelas deficiências que foram faladas, que deve ser corrigido, ele vai anotar. E ele vai se ver. Jogo a jogo. Isso é muito chato, mas vai dar uma diferença colossal. Tá? Porque ele vai trabalhar em cima daqueles erros, daquela deficiência, né? Deficiência. E aí, não vai adiantar, não é você que vai falar. Ele vai ver com os olhos. Exato. Exatamente. Ok? Para ele evoluir. Tudo isso aí, para quando ele bater num time grande, ele tá com uma mente vencedora já. Então, beleza. Ele feito isso, tomou nota, fez treinamento, filmou, né? Ele vai fazer um outro passo. Sabe qual que vai ser? Ele vai pegar um ídolo. Ele vai escolher um ídolo dele. Um jogador que ele acha que ele tem a característica. Sim. Tem algum ídolo hoje que ele tenha? Tem. Qual que é esse ídolo dele aí, hoje? Ele é muito fã de Messi. Messi, legal. Agora, vamos lá. Eu vou falar uma coisa... Sim, claro. Eu vou falar uma coisa. O que tem que ver os grandes mesmo. Só que ele deve pegar alguns jogadores como ídolo, mas tem que ter jogadores que tem também, por exemplo. Você sabe, eu não sei qual é a atividade, mas você sabe quando você trabalha com alguém, com alguma pessoa, e você vê a pessoa trabalhando tão bem, você fala, nossa, como ele trabalha bem. Deixa eu ficar perto dele para aprender com ele. Deixa eu copiar como que ele faz. Imagine que a pessoa é da área comercial, de vendas. E aí, tem lá um campeão de vendas do time dele. O que ele deve fazer? Deve se orgulhar que ele tem um campeão próximo dele. E aí ele fica próximo da pessoa. E aí ele vai querer saber o que a pessoa fez, como ela faz, ele vai ver como ela fala, como ele argumenta. Para ele, isso chama-se modelagem. E aí ele vai treinar com o melhor. Como que ele vai treinar? Vendo o melhor. Então ele viu como a pessoa abordou o cliente. Aí ele vai lá e anota. Ó, ele abordou, toma nota. Aí ele vai lá e faz também. Daí ele faz e vê como é que tá. Isso chama modelagem. Você tem que modelar os grandes. Então o teu filho vai modelar. Pode ser o Messi? Pode ser. Mas, por exemplo, o Messi já é um meia atacante. O teu filho é atacante. Teu filho deve achar um atacante. Entendeu? Qual jogador atacante que você acha que parece teu filho tem um estilo parecido?
Assim, ele é meia também, né? Mas assim, o estilo dele, assim, das arrancadas, só que ele trabalha mais próximo à área e finaliza muito, mas o estilo de jogo dele, assim, das arrancadas, como eu falei, era o estilo do Kaká. Até porque também ele é alto, é branquinho também, assim. Aí Então, tem, legal. lembra, né? Então, Mas vamos assim, lá. Pode falar. de atacante mesmo, assim, na atualidade, vamos dizer assim, o camisa 9 eu ainda não observei, assim, para falar a verdade. Qual que é? Eu não observei ainda, assim, literalmente, Ok. para falar a verdade. Então, você vai observar um ídolo. Ele vai pegar algum jogador ídolo dele para ele poder se semelhar e modelar o estilo do cara. Como que ele vai fazer isso? Assistindo vídeos do cara e assistindo dele também. Agora, o que não pode acontecer? Vou te dar um exemplo. Tem jogador, vamos dar um exemplo. Você acha que é possível o Ganso sair driblando, fazendo como adianta? Imagine que teu filho tem o estilo do Ganso, um exemplo, tá? Só Sim, uma suposição. Aí ele vê um jogador tipo o Denner, lembra do Denner que jogou na Portuguesa, ó, jogou no Vasco? lembro, lembrei. Aí ele ama o Denner, ele quer fazer a jogada igual do Denner, dá para fazer? Não, Não dá, é, porque o estilo dele, ele tem o estilo, imagina que ele é o Ganso, é um jogador inteligente, toque de bola. Então, não adianta ele querer fazer, se assemelhar, pegar como modelo o Denner. Ele exato. pode curtir e gostar, ele tem que pegar um jogador dentro da característica para ele fazer aquelas jogadas geniais daquele cara. Pode ser jogador do passado, não precisa ser jogador da atualidade, entendeu? É um Ronaldo fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno, mas É, tem que. Agora sim, adianta o cara, eu quero você igual o Ronaldo Fenômeno. Você tem velocidade? Ah, não tem, então já não dá. Você é é, habilidoso como ele? Ah, não sou, então não dá. já não Então dá. você está querendo assimilar um cara que você não tem característica, a característica é diferente. Você Verdade. entendeu o que quis falar aí? Entendi. Sim. Então, legal. Aí você vai. Ok, agora você vai para o passo 4. E eu estou falando isso para você, fazendo uma estratégia assim: ó, teu filho tem 15 anos hoje, ele faz 16 quando? Em março do ano que vem. Que dia? 9 de março. Eu faço em março também, faz dia 27. Então vamos lá. Sim, Então vamos lá. Ele faz 16 anos em março, tá? Então nós temos aí até março, são 3, são 4, 7 meses. 7 meses. Onde ele está agora, já voltou a treinar ou não? Não, a previsão é agora, final do mês. A gente está fazendo treinamentos porque eu estou com um ex-professor dele, de escolinha, né? Aí a gente está fazendo treinamentos, faz caixa de areia, treinamento em campo, assim, para quando ele voltar, ele não está tão abaixo, né? Está num nível assim que dê para acompanhar ao menos, digamos assim. Apesar de todos estarem parados, mas ele ama jogar futebol. Aí ele quer estar direto. Na medida do possível, a gente vai fazendo aqui. Aí é a semana inteira, de segunda a sexta. Ele tem a folga só sábado e domingo. Porque como ele estuda pela manhã, as aulas estão sendo através de lives também. Aí à tarde a gente aproveita para fazer esses treinamentos diversificados. Ótimo. Ele tá fazendo um personal com ele. Muito bom, um personal, né? O Exato. cara tá dando um personal. Faz Exato. muita diferença isso. Depois que você fizer isso que eu falei, aí o quarto passo, você vai fazer o seguinte: você está fazendo algo sensacional que é o personal, um treinamento excepcional. Você vai fazer um quarto passo. O teu filho, ele vai treinar também com garotos mais velhos, Sim. tá? E por que dele treinar com garotos mais velhos? Ele vai pegar garoto que vai ter vantagem sobre ele, que é a vantagem física. Sim. Então, teoricamente, ele vai ter mais dificuldade de jogar. Um ano de diferença já dá um grande impacto, principalmente nessa idade. Então, se ele tem 15, se ele treinar com um garoto de 16, 17 anos, vai ter um impacto muito grande. Então, Fabio, mas tem problema de lesão?
eu não vejo que tem problema de lesão. Ele tem que aprender, ele não pode querer fazer firula, desrespeitar, ok? Tem que jogar de maneira objetiva. Objetiva. Tem garotos com 15 anos que já jogam no meio de adulto. Inclusive, o Luizão. Sabe o Luizão que jogou na seleção brasileira? Lembro. O Luizão, ele com 15 anos, ele já jogava no meio de adultos. E ele tinha 14 anos. Com 14 anos, ele jogava no meio de adultos. Ele entrou no Guarani com 15 anos. Com 17 anos, ele já era titular do profissional do Guarani. Sim. Porque você ganha muita experiência. Então, agora, não pode faltar com respeito, ok? Mas vai fazer um trabalho, vai fazer uma diferença no crescimento dele. Agora, depois dele fizer, que ele estiver treinando com as pessoas mais velhas, o quinto passo aí que você vai fazer, agora já traçando para ele poder uma estratégia para ele chegar num time grande, tá bom? Sim. Aí você vai montar um DVD pro teu filho. Sim. De melhores momentos. Sem esse DVD, ele não vai ter oportunidade. Sim. Tá? Muito mais difícil. Vai, muito mais difícil. Então, esse DVD é o que vai criar conexão com esse pessoal. Tá? Uma coisa muito boa, Fábio, que está acontecendo agora, que eu recebi a informação de um dos coordenadores lá do time, que ele joga, que na Copa do Brasil agora, sub-17, que provavelmente, se Deus quiser, né, irá se iniciar em novembro, ele vai jogar. Mesmo com 15, ele é um dos garotos que vai jogar a Copa do Brasil sub-17. Eu recebi essa informação dele essa semana. Fiquei até muito feliz, graças a Deus. Porque, assim, é uma forma de ele mostrar, dele ter essa desenvoltura, essas viagens para jogos de ida, jogos de volta, né? Toda essa desenvoltura que eu estou falando para ele entender realmente o que é o futebol, né? Ele vai viver esse mundo. E eu vou falar para você, o fato dele já estar podendo, o fato do garoto de 15 anos já está sendo cogitado, já tem o interesse da equipe de colocar ele para disputar o campeonato da categoria de sub-17. Isso já é um diferencial, isso já é uma forma de reconhecimento, isso mostra que o teu filho deve ter qualidade, porque senão ele não teria essa oportunidade, ele vai ocupar espaço de outros de 17 anos. Por causa disso, com essa demonstração de valorização, eu, no teu lugar, pensaria 2 vezes antes de querer mudar de clube, tá bom? Sim, exatamente. E por que disso? Porque ele já está sendo valorizado. E aí, porque imagine que o garoto de 15 anos, ele vai jogar com o pessoal de 17 anos, ele vai viajar, disputar uma Copa do Brasil, como você acabou de falar, e ele vai viajar com a equipe, ele vai vivenciar o dia a dia do jogador. Isso traz confiança para o garoto. E outra, quando por ele estar num time pequeno, todo dia ele sonha em estar num time grande. Entendeu? Todo dia ele sonha em estar num time grande. E quando ele chegar no time grande, ele vai estar babando, porque ele sonhou muito tempo. E você, como pai, sabe, quando você chega para o teu filho e você dá algo, se você ficar dando muito brinquedo pro teu filho, vai chegar um momento que ele não vai valorizar mais, ele não vai dar valor, porque ele já ganha sempre. Tô certo? Não é assim? Exatamente. Quando você o pai que chega com o filho e fala assim pro filho, eu não vou... Se você dá uma mesada, você der um dinheiro pro teu filho e falar para ele assim, ó, gasta do teu dinheiro, ele não vai gastar. Ele vai pensar 2 vezes antes de gastar o dinheirinho que você deu para ele. Se você não dá o dinheiro para ele, não, compra isso, pai, compra aquilo. Não, você fala, não, eu vou te dar o dinheiro, você compra do teu. Ele pode até comprar, mas aquilo que ele pedia constantemente para comprar várias vezes, para você, ele já vai parar de pedir. Porque ele não vai ficar querendo gastar do dinheiro dele. Parece, mas o dinheiro que eu compro para ele é dele também. Mas não passa pela mão dele, ele não tem a sensação que é dele. Exato. Então, tudo que é de graça tende a não ter valor, as pessoas tendem a não valorizar. Não é assim, tem pessoas que ela valoriza uma pessoa quando a pessoa deixa de não estar mais com ela? Quando perdeu, é que valoriza. Perdeu que valoriza? Estava ali do lado, não valorizou? Então as pessoas, o ser humano tende a ser assim, né? O ser humano tende a ser assim. Então,
Quando ele está num time pequeno, ele está sonhando em ir para um time grande, ele vai valorizar muito quando pegar essa oportunidade do time grande. O fato de estar jogando na categoria superior vai valorizar ele. Então, tudo isso que eu falei, independente, ele já jogando no Sub-17, pode seguir esse passo a passo que vai fazer ele evoluir. Sim. E entenda que a primeira meta dele é ser jogador profissional. Não é a meta de ser Cristiano Ronaldo, de ser Messi, não. Deve sonhar ser Cristiano Ronaldo? Deve sonhar. Deve sonhar ser Kaká? Ser Messi? Deve sonhar. Mas primeiro você tem que dar o primeiro passo. A pessoa que sonha ser advogada, ela primeiro tem que o quê? Primeiro ela passa no vestibular. Primeiro sonho é passar no vestibular. Terminar o curso de Direito e prestar. Terminar o curso. Pegar a ordem, passar a ordem, pegar a carteirinha da OAB, para depois se firmar advogado, para depois ser conhecido e reconhecido pelo trabalho. Correto? Correto. Então, ele tem que fazer bem o passo a passo. Se não fizer o passo a passo, não vai ser divulgado. Verdade. O time, quando ele quer ganhar um campeonato, não adianta ele pensar, eu quero ser campeão pensando no último, não. Eu quero ser campeão, o sonho é ser campeão. Ok, tem que sonhar ser campeão. Mas o mais importante é o próximo jogo. Depois o próximo. Depois o próximo. Depois o próximo. Então faz o primeiro jogo, analisa o primeiro jogo, faz um debriefing, assiste, anota, corrige, melhora, vai pro próximo. E vai repetindo isso, vai repetindo isso, vai repetindo isso, e vai ganhando, vai vencendo, vai pondo as metas, vai pegando confiança. Chegou na final. Chegou na final, já ganhou? Não, não ganhou. Entendeu? Tem que jogar. É favorito, mas não ganhou, é favorito. E se não tomar cuidado, se for muito favorito, você pode perder o espaço. Então, até aqui você entendeu o que eu falei? Entendi, sim. Então você vai fazer um DVD. Ok. Quando você fizer o DVD, o DVD tem que estar bom, e aí o DVD, em torno de 10 minutos, o material top. No início, só lance diferenciado. Só os lances muito bons dele. Fez esse DVD? Fiz o DVD. Agora você vai criar, sabe o quê? Relacionamento. Conexão. Como é que você vai criar conexão? Através de amigos, através de jogadores, através da rede social. Não adianta você falar que teu filho é bom de bola. Sim. Todo pai, o filho é bom de bola. Agora você vai fazer... Hã? Tem que as outras pessoas veem e dizer, né? A gente faz não, no teu caso, quem vai mostrar pelo teu filho vai ser duas coisas. A primeira é o DVD dele, com os melhores momentos. Sim. E a segunda, você vai contar história para a pessoa com fatos. Sim. Como assim história com fatos? Como assim história com fatos? Você acabou de me contar agora. Meu filho, você fala assim, meu filho já disputou campeonato federado. Isso chama de gatilhos mentais. Você vai dar prova e prova social. O meu filho já disputou campeonato federado, ele já disputou, com 14 anos, ele jogou o primeiro campeonato sendo um ano ruim. Com 15 anos ele já participou, ele foi integrado no time que disputou a Copa do Brasil da categoria Sub-17. Sim. A pessoa que estiver ouvindo vai falar, pô, se o filho dele já está no Sub-17 com 15, jogou o primeiro campeonato com 14, deve ser bom. Você não falou que teu filho é bom de bola, você contou o que ele fez até hoje. Se ele foi artilheiro, você falou, meu filho disputou 10 jogos, foi artilheiro do time, ou não. Meu filho foi um dos artilheiros, ou meu filho deu tantos assistências. Você vai falar os atributos. Sim. Na hora que você estiver fazendo a coisa. E vai mostrar o vídeo. Você com esse vídeo e falando a experiência, os resultados que o teu filho dá, você vai criar o 7º passo, que você vai ter oportunidade. Entendeu? Com essas oportunidades que você vai ter com o teu filho, você vai ter oportunidade nos clubes, e os clubes vão pedir para você também 2 jogos inteiros do teu filho. E por que 2 jogos inteiros? Teu filho já está num clube. Então você tem que diminuir, você tem que aumentar as chances, não pode perder viagem. Então o clube observou o DVD,
do teu filho, viu dois jogos dele, ele vai ter uma avaliação da qualidade do teu filho. Então, dessas aí, você vai ter dessa sétima opção, dessa sétimo passo de oportunidade, você pode ir até para ser observado, para fazer o teste. Teu filho, né? Mas a chance já vai ser grande dele ser aprovado. Sim. Em uma semana, o clube vai dar. E isso se ele já não for aprovado. Esse é o passo a passo que você vai fazer até o teu filho conseguir uma grande oportunidade de um grande clube. Entendeu? Entendi. Então, esse é o passo a passo até o que você vai fazer. Eu te dei 7 passo a passo até você gerar a oportunidade. Agora, adianta você ir direto para a oportunidade sem fazer esses passo a passo? Não vai adiantar. Não adianta não. Você pode passar de cara? Pode. Mas você fazendo esse passo a passo, não é só entrar num clube. É entrar num clube, agarrar a oportunidade e fazer acontecer. Se manter e convencer, né? Eu costumo dizer, E né? converter, Pô, me dá uma oportunidade para trabalhar numa empresa, aí você leva o cara para trabalhar na empresa. Pô, quando dê oportunidade, esse trabalho que esse cara tá dando, pode mandar embora. Um mês, manda embora. Uma vez, uma amiga da minha esposa ficou se queixando, queria uma oportunidade de emprego. Minha esposa arrumou um emprego para essa moça. Ela falou, nossa, a pessoa falou, não dá. Ela não faz bem isso, não faz bem aquilo. Pouco tempo depois foi mandada embora. Ela teve a oportunidade. Mas se não tiver bem construído o alicerce, desmorona. vai desmoronar. É Ficou claro para você, Léo? Ficou sim, Fábio, ficou. Agradeço muito pelas dicas aí. Legal, porque o objetivo é ser profissional. Então, agora, o passo a passo que o teu filho está fazendo, quanto antes, lógico, se ele conseguir ser profissional com 16 anos, melhor ainda. Sim. O primeiro passo é para ser profissional. E depois é criar essa mentalidade. Segue esse passo a passo, as coisas vão acontecer para você, para o teu filho. Sim. Tá bom? Você tem alguma outra pergunta? Se você, porque a gente tem 10 minutos aqui, tem 4 perguntas aqui, eu vejo que o pessoal colocou, talvez a tua dúvida pode ajudar, a dúvida das pessoas pode ajudar. Você tem alguma pergunta que você queria fazer? Não. Assim, as perguntas que eu ia fazer, você foi já esclarecendo, respondendo até antes de eu perguntar, e já ficou claro com relação às etapas, a DVDs, a idade, essa fase, essa transição, né, dele com 15, jogar aos 17, que era isso que eu ia perguntar, o que você achava, e você já foi respondendo, aí esclareceu. Tá tudo ok. É porque eu entendi o que você me perguntou na primeira análise, e com base nisso eu fui te orientando. Deixa eu ver o que as pessoas perguntam aqui. Léo, peraí, por favor. Tá. O Ricardo, ele pergunta assim, a concorrência é muito maior em time grande, às vezes é melhor estar jogando. O Ricardo pergunta assim, a concorrência em time grande é muito grande, então às vezes é melhor estar jogando. E aí eu vou te dar um exemplo, e aí eu vou reafirmar esse comentário dele aqui, tá? Tem um cliente, eu vou responder contando uma história de um cliente aqui da Gol Mais Gol, tá? Sim. O filho dele jogou o tempo todo no Corinthians. Sim. Com 16 anos, matéria com neto, tudo. E eu não vou falar o nome, obviamente, né? É um muito bom jogador, já é profissional, tá jogando profissionalmente hoje. E o filho dele é goleiro. Batia muito bem falta, muita qualidade. E ele teve um filho que também era cliente da Gol Mais Gol. Ambos, sempre, até hoje, sempre faziam o vídeo aqui conosco, né? O DVD, sempre fizeram o DVD aqui com a Gol Mais Gol. Aí eu cheguei pro pai dele e falei assim, o teu filho tá com 16 anos. Aí foi passando, tinha 15, 16, 17. Eu falei, tira teu filho do Corinthians. Arruma um empréstimo pro teu filho para ele ser titular, cara. Moral da história. Ele já tinha uma remuneração, jogava no Corinthians. O filho dele jogou até os quase 20 anos no Corinthians, mas não era titular. Sabe o que aconteceu? Foi emprestado com 20 anos pro time B, que o Corinthians teve. Quando deu 20 anos, rescindiu o contrato, aí foi jogar a 4ª divisão de São Paulo. Ficou rodando, hoje está jogando um time da 1ª divisão de Goiás. Jogou a base, desde os 15 até os 20 no Corinthians. Mas não era titular. Você deixa de evoluir. Então, eu vou te dar um exemplo assim, né?
Se eu te der uma receita de bolo, você ficar vendo a receita de bolo, se você não põe em prática, não vai adiantar. Você não vai aprender. É, Porque exatamente. você tem que aprender duas coisas. Primeiro é aprender a praticar e fazer o que está sendo orientado na receita para fazer o bolo. É, E a segunda é depois que você fizer tudo certinho, você vai ver que você fez tudo certinho para certificar que o resultado saiu conforme o esperado. O bolo gostoso, formoso, bonito. Às vezes você faz o bolo a primeira vez e não dá certo. Já aconteceu com a tua esposa? Às vezes ela fez a primeira vez, ai, perdi tempo, não ficou bom. Mas se ela, depois que ela fizer a segunda, a terceira vez, ela vai acertar. Aí ela aprendeu a fazer o bolo. já aconteceu. Tem que seguir o passo a passo. Só que vendo, não funciona. Então, o teu garoto, o garoto tem que estar jogando. Então, não se iluda que estar em time grande vai garantir ele ser titular, ele ser jogador profissional. O que vai é... Existem várias outras estratégias, mas eu te dei algumas coisas aqui já hoje que vão te ajudar muito para que ele consiga chegar a isso aí. Deixa eu pegar uma outra aqui, dá para ter mais 5 minutinhos. O Wilton pergunta assim, jogar futsal e campo, pode mesclar? Até que idade? Eu não sei se teu filho jogou futsal. Jogou. Eu aconselho jogar futsal até, no máximo, 13 anos de idade. Pronto, foi até a idade que ele jogou. Ele estudava no colégio aqui e esses jogos interclasse, uma competição chamada Jovex, ele participava aqui. Jogou inclusive até os 13 anos. Aí dos 13 para frente, quando ele completou 14, a gente ficou só com futebol porque é realmente a dedicação exclusiva. Estudar e o futebol. E tem mais. Eu vou falar o porquê que eu acho que... Primeiro que assim, o garoto deve começar pelo futsal, porque o futsal ele vai ter mais possibilidade de pegar bola, vai ter mais possibilidade de desenvolver a parte mobilidade do corpo do garoto, vai ter mais contato com a bola, vai estimular ele a ter mais habilidade. Então, o futsal é fundamental. E por que o futebol de campo ele começa no sub-11 normalmente, futebol federado, eu falo, né, no sub-11. Mas por que não mais de 13? Estourando 13. Porque senão ele pode travar o garoto a perder aquela questão de velocidade que o campo exige. A questão de dimensão de campo. Aquela questão de arranque. Então, por isso que no máximo 13 anos. Lógico, se sonhar ser jogador profissional de campo. Então, respondendo à pergunta do Wilton, é até 13 anos, Wilton. Primeiro, futsal é bom, mas jogar até os 13 anos e começar no futebol de campo com 11 anos. Já pode começar e joga os dois, né? No sub-11 até o sub-13 vai jogando as duas modalidades e depois abandona o futsal, dedica só ao futebol de campo. Pronto, foi essa etapa que a gente está fazendo. Quando ele completou 14 anos, que foi jogar o estadual, foi federado, e foi jogar o estadual, a gente já deixou de lado o futsal e está só com campo. Foi exatamente. Legal. Então tá bom, espero ter respondido aí, Wilton. Ó, já vai dar o tempo aqui nosso, tá? Quem quiser fazer, assim como o Léo me passou a mensagem, né, Léo, no inbox, querendo com dúvida, eu falei, vamos fazer essa live assim, vai tirar dúvida de outros pais também. Até com qualquer outra dúvida. Então, eu vou sempre estar fazendo esse tipo de bate-papo, essa consultoria gratuita. Léo, então, espero ter podido te ajudar. Se quiser deixar mais algum recado para algum pai que está ouvindo aqui, fica à vontade. Tá certo. Agradecer a você, né, pelos esclarecimentos, por tudo. E dizer para nós, né, pais, que acompanhemos nossos filhos, lutemos junto com eles, porque a gente só tem certeza da vitória se a gente for buscar. Então é isso aí, é o que eu falo sempre. Vamos lutar, sonhar junto com eles, com o nosso filho, com o nosso atleta, os nossos atletas. É isso aí, Léo. Léo, muito obrigado, espero que... Depois você me dá um feedback aí, tá? Da evolução do teu garoto. Tá certo, a gente vai mantendo contato. Tá bom? Eu vou desligar aqui a live. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Eu sempre estou postando conteúdo com o objetivo de ajudar aí os pais. Tá bom? Tá certo.
Abração, cara. Um Tudo de abraço. bom. Valeu, obrigado. Nada.